Olá, meu nome é Cristiano Paiva, eu estou aqui para mais um episódio do podcast Homens de Sucesso. Esse podcast ele foi criado para você que gosta de empreender e gosta principalmente de ter dicas de quem faz a diferença no segmento empresarial do estado do Amazonas. E hoje eu estou tendo a honra, a felicidade de receber o professor Jaime Benchimol, do grupo Fogás, que está aqui não só para dividir parte do seu conhecimento, que é um vasto conhecimento, mas também para trocar algumas ideias interessantes para quem gosta de empreender. Professor Jaime, muito obrigado pela sua presença. Uma honra ter o senhor aqui com a gente. Obrigado, Cristiano. Eu também fico muito feliz. Uma alegria estar aqui com vocês e poder falar um pouco sobre essa trajetória. Professor Jaime, eu vejo assim que o senhor, assim como eu, deu aula na faculdade, uma forma da gente até retribuir o conhecimento que a gente teve, né? Muitas vezes, tendo um ensino público, né? No meu caso, foi assim, do senhor também, com certeza, e a gente discutiu em outras oportunidades o valor do conhecimento, né? Gostaria de saber do senhor como é que foi a sua trajetória desde o início. Eu sei que o senhor é um obstinado. Tivemos alguns voos juntos e é interessante que eu falo que a gente tenta aproveitar o tempo da melhor forma possível, né? Eu lembro que o senhor estava com um livro, lendo o voo todo, e eu também, felizmente, lendo. E a gente vê que o conhecimento, realmente, ele é muito importante e abre portas, né? É verdade. Eu acho que esse é um diferencial central no sucesso das pessoas, né? Adquirir informação para poder caminhar melhor. O meu avô, Isaac, ele dizia que o mundo caminha em direção daqueles que sabem mais. Exatamente. Então, essa é uma frase que a família inteira guarda consigo, porque ela exemplifica a forma como nós devemos nos comportar. O conhecimento, efetivamente, é aquilo que você pode carregar consigo, para onde quer que você vai. Ninguém pode tirar de você, e que ele faz a diferença entre processos de escolha, ele faz a diferença entre você ter um pouco mais de controle sobre a sua vida. Né? Isso então, é um diferencial essencial. E todos nós, da família, e eu em particular, sempre valorizamos muito a informação e o conhecimento, o estudo, a leitura. Não é só a educação formal nas universidades, isso é importante, mas também a educação informal, baseada em artigos, em jornais, em livros e etc. Então, esse aprendizado contínuo, que hoje é muito fácil você se desatualizar. Exatamente. Então, se você passa um ano sem se informar, você fica para trás. Então, ainda mais no mundo atual, com essa revolução digital, o conhecimento é absolutamente central. Eu tive a oportunidade de ensinar durante 10 anos na universidade, e você também é professor e sabe que ensinando a gente aprende também. Muito mais, com certeza. Então, é uma experiência muito gostosa, muito válida, rejuvenesce, porque você convive com pessoas jovens o tempo inteiro. Né? Mentalidade, E você, com muita informação, consegue se relacionar com todas as gerações. Exatamente. Então, esse é um outro aspecto, né? Consegue se relacionar com as pessoas da mesma idade, mas pessoas mais jovens, com os amigos dos seus filhos, até os amigos dos seus netos, se você fizer um esforço a mais. Então, não só apenas do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista pessoal, o conhecimento também é enriquecedor. Exatamente. Eu vi que parte da formação intelectual do senhor foi feita no Brasil, mas também o senhor teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, foi para Miami, foi para a Califórnia, em Berkeley, né? Isso mesmo. E eu queria que o senhor falasse como é que foi essa experiência, já pensando, né? Porque numa das entrevistas do senhor, o senhor falou assim, muitas vezes os pais que têm condições, eles mandam os filhos para fora e ficam naquela expectativa, será que ele volta ou será que ele fica, né? Para dar sequência nos negócios. Eu queria que o senhor comentasse essa passagem.
Tá bom. Assim, eu acho que o mais importante ao decidir mandar os filhos estudarem fora é saber se eles têm a maturidade suficiente para viver num ambiente em que eles são donos da sua própria trajetória, né? Então, acho que, definida essa questão, eu acho que vale muito a pena mandar os filhos ter essa experiência fora, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, ou atualmente na Ásia também. Eu acho que é uma experiência muito rica. No caso específico das universidades americanas, aquele convívio dentro do campus da universidade é muito rico. Então, uma das exigências, por exemplo, que eu fiz aos meus filhos, eu falei, olha, vocês vão estudar fora, mas vocês vão ficar os 4 anos dentro da universidade. Perfeito. Porque essa é a experiência que a gente não consegue duplicar aqui no Brasil, onde a maior parte dos campos você não tem moradia. Né? Exatamente. Então, essa experiência, esse convívio com os seus colegas durante os 4 anos e com as organizações que existem dentro das universidades, que são muitas, então, é muito válido. E eu acho que isso é uma parte, explica um pouco do fator de sucesso das nossas organizações, o fato de você estar sempre com a mente aberta para fora e ter contatos também fora do Brasil. Exato. Isso ajuda muito, às vezes, em localizar fornecedores, clientes e etc. Então, recomendo. Uma outra questão também que o senhor destaca muito, né, é o papel do tutor, né, que vai desde a nossa família, que são nossos pais, né? Isso mesmo. E até exemplos empresariais de sucesso. Eu vou lhe falar, interessante, eu estava vendo uma das entrevistas do senhor, uma das histórias mais brilhantes de empresário de sucesso é do John Rockefeller, a história de vida dele. Sim. Que ele trabalhou como engraxate, aí depois ele vendedor de doce. Parte desse valor que era muito pouco na época, ele não esquecia das caridades, que é uma coisa que o senhor fala também muito. Mas ele também era muito inteligente desde o início, porque ele pegava o pouco recurso que tinha e ia para café e alguns restaurantes para tentar identificar o padrão comportamental das pessoas de sucesso, quer dizer, as pessoas que tinham dinheiro na época. Então, ele aprendia observando as pessoas. E aí eu queria saber do senhor se, durante a sua trajetória, o senhor usou algum artifício como esse, né? Quer dizer, tendo experiências de sucesso para lhe guiar na sua trajetória. Olha, eu tive a sorte de não precisar começar do zero. Né? Como o Rockefeller. Rockefeller é um self-made man. Né? Assim como o meu pai e a primeira geração dos fundadores das nossas empresas. Eu já tive a sorte de ser a segunda geração, já peguei uma parte do processo em andamento. Não que isso tenha menos valor, porque a segunda geração ela sempre tem um dilema. Né? Se você deu certo, você já pegou o negócio pronto, então é mais do que obrigação. E se deu errado, pegou pronto e colocou tudo a perder. Né? Então, o sucessor tem sempre um dilema muito grande. Mas eu acho que o que se vê nesses empreendedores de sucesso, nessas histórias, nessas biografias, que, aliás, são muito, muito importantes, inspiradoras. Muito. As biografias são ótima leitura. Isso. Ótima leitura. Agora mesmo está sendo publicada a biografia do Elon Musk, que é o maior empresário da atualidade, sem dúvida alguma, também escrita pelo Walter Isaacson, o mesmo que publicou a biografia do Einstein, recentemente do Kissinger, do Steve Jobs, etc. É um autor especializado nisso. Então, essas biografias são muito inspiradoras e as pessoas têm sempre algo de diferente. A maior parte das vezes é a determinação. Bons valores e determinação. Né? Aquele desejo, aquela vontade de crescer, aquela resiliência de saber levantar, porque você vai cair várias vezes ao longo do trajeto. Então, essas pessoas, além de uma dose de sorte. Com certeza. A gente não pode descartar que o sucesso também precisa de uma dose de sorte, de uma pitada de sorte, de uma ajuda de Deus, dessas coisas assim. Então, esses são bons exemplos que você mencionou e que servem de inspiração. Todos nós temos pessoas que nos guiaram. Na universidade, eu tive um professor que foi uma grande inspiração para mim. Ele sempre, eu me apercebi que sempre que se fazia uma pergunta para ele,
por melhor ou pior que fosse a pergunta, ele conseguia extrair algo positivo. Né? Isso foi uma lição para mim, porque eu entendi que há sempre uma forma positiva de olhar qualquer questão. Isso. Né? E esse foi um dos aspectos. E o positivismo, principalmente no segmento empresarial, que principalmente no Brasil, que é cheio de turbulência, isso é muito importante até para a gente ter uma referência que o mentor, quer dizer, o gestor, é uma pessoa positiva e que sabe liderar. Isso tem muito a ver também, né, Sr. Jaime? Muito, muito, muito positivo. Quer dizer, a liderança, o líder é aquela pessoa que faz com que os seus subordinados alcancem mais sob a liderança dele do que eles poderiam fazer sozinhos. Né? Essa, na minha opinião... É extrair o máximo, né? É estimulá-lo, inspirá-los a superar as suas próprias limitações e fazer mais. Né? Esse é o papel do líder e é difícil ser assim. E outra coisa também que eu tenho, apesar de ser médico, né, e ter uma carga de leitura médica muito grande, eu sempre reservo um pouquinho para ler essa parte de empreendedorismo, de gestão, de inteligência emocional, fatos que realmente hoje, parte do sucesso que eu tenho se deve a isso. E também de procurar estar cercado de pessoas de muito valor moral e também de valor intelectual, que são pessoas vencedoras, né? É aquela questão de, se você está rodeado de pessoas de valor, de sucesso, teoricamente você vai ser mais um que vai ter valor e sucesso. Isso também, eu acho que hoje as pessoas que prezam isso aí, elas são mais felizes, né, Sr. Jaime? Não, com certeza. Assim, o meu mapa mental para viver é a escolha de bons valores e viver de acordo com esses bons valores. Então, por exemplo, a integridade é um valor central. Isso. Né? Então, eu tento fazer as coisas sempre pelo filtro da integridade. Eu sempre coloco os valores, se tiver um organograma assim na minha vida, os valores ficam acima de qualquer uma outra coisa. Né? Eu tenho que me sujeitar a esses bons valores na conduta da minha vida pessoal e na conduta da minha vida profissional. Então, eu considero que esses princípios, esses valores são essenciais. Nas empresas, nós também adotamos o mesmo processo. Né? Lá tem um conjunto bem definido, são 5 valores: integridade, respeito, economia, energia, melhoria contínua. Né? Então, são os valores que refletem o DNA dos fundadores, que refletem o DNA dos diretores, dos sócios da organização. Isso. Então, é isso. Nem toda empresa precisa ser igual. Tem muitos caminhos para alcançar o sucesso. Né? O importante é você ser coerente com aquilo que os seus valores lhe trazem. O senhor falou uma coisa que é interessante, eu também tenho visto em algumas palestras. Muitas vezes, talvez esse organograma ele mude um pouquinho de configuração, mas o que torna assim as empresas sólidas e perenes, né, que são aquelas empresas de longevidade, né, é o propósito, né? E tendo como o líder um exemplo desse propósito. E eu vejo que o senhor não só faz isso aí, mas também o senhor estimula outras pessoas a ter mais ou menos essa linha e essa coerência. Eu acho que tem muito a ver com a construção de um bom nome. Isso. Né? As empresas têm a sua marca. Isso. E as pessoas têm o seu nome, que são a sua marca. Isso. Que são equivalentes da sua marca. Então, a construção desse bom nome ao longo da sua trajetória é absolutamente essencial. Eu sempre digo para os meus amigos que tem 3 aspectos que tornam o empresário ganhador do que seria, vamos dizer assim, um prêmio Nobel do empresariado. Isso. Né? É você ter sucesso, conseguir ter recursos para ter autonomia financeira na sua vida, você preservar um bom nome durante toda a sua trajetória, né? E você deixar um bom legado. Então, essas 3 coisas, na minha opinião, compõem o sucesso empresarial. E elas são simples, ditas, mas elas são muito difíceis. Complexas para a gente atingir, né? de atingir, é verdade. Uma coisa que também a gente comentou muito na nossa prévia, antes desse nosso bate-papo, foi que muitas vezes as pessoas invertem, né? Primeiro elas vão querer o poder e o sucesso, mas esquecem do processo, né? Então, eles querem atingir isso de forma muito rápida e muitas vezes se atropelam no meio do caminho nessa busca incansável
de uma coisa que a gente que procura realmente ter propósito e ter coerência, a gente vê isso aí não como um fim, mas como uma consequência do que a gente faz no dia a dia, né? Queria que o senhor comentasse isso aí também. Olha, eu gosto de uma frase do Baltasar Gracian, que foi um filósofo, um pensador da Idade Média, que era um pensador mundano, não era um grande pensador. Mas ele dizia o seguinte: se você quiser saber o valor de um homem, tire dele o dinheiro e o poder. Pronto. E o que sobrar, vamos ver o que vira. É o valor real dele, né? Então, mas respondendo à tua pergunta, normalmente você não deve buscar diretamente nem a fama, nem o poder e nem o dinheiro. Essas três coisas, elas são resultados de um esforço, de um trabalho, de um processo bem elaborado, de uma disciplina na vida. Então, se você tiver tudo isso, de um conhecimento que você acumulou, de uma dedicação, daquilo que você abriu mão isso mesmo para fazer a sua vida melhor, então, das horas que você deixou de jogar dominó para se enriquecer, lendo mais alguma coisa ou conversando com pessoas inspiradoras. Então, eu acho que esse aspecto é essencial, porque eu vejo muitos jovens, alguns até me procuram para aconselhamento, e eles querem saber qual é a profissão que está dando mais dinheiro. Exatamente. Né? Coisas desse tipo. E eu sempre digo para eles, olha, qualquer uma ou nenhuma, né? Dependendo do que você fizer com elas. Então, eu acho que você não deve cair na tentação de buscar essas coisas diretamente. Então, é como se o artista entra no palco, ele não pode pensar no aplauso. Isso. Ele tem que pensar na performance. Né? O aplauso vai vir como consequência. Né? Eu acho que os japoneses têm muito essa cultura de dizer, olha, a empresa deve dar resultado, não importa o ambiente em que ela esteja atuando. Isso. Né? Se o ambiente é hostil, se o ambiente é favorável, etc., talvez o resultado possa variar um pouco, mas você precisa dar resultado independentemente do ambiente em que está, da conjuntura econômica que está. Então, acho que isso é bem importante. Professor Jaime, em relação ao judaísmo, a religião judaica, que até por um presente que o senhor me deu, e eu sou muito grato, eu tenho me aprofundado nessa leitura. E, para mim, está cada vez mais claro que todo esse potencial do povo judaico, ele tem, no meu ponto de vista, uma coisa muito simples: determinação, sempre buscar a excelência, sempre valorizar muito o valor financeiro e, principalmente, valorizar muito o preparo intelectual, que é o conhecimento. E aí, muitas vezes, assim, até li uma estatística, até comentei com o senhor, se a gente for analisar a população judaica, que dentro desses 8 bilhões, né, de pessoas, corresponde a 0,02%, e, por uma coincidência, que, no meu ponto de vista, lendo, não é o acaso, é a maior concentração proporcional de bilionários e milionários. O senhor acha que isso aí tem uma explicação? Qual é o comentário que o senhor faz em relação a isso? É um povo divino? É um povo abençoado? Ou, por trás disso aí, é muito suor, muita dedicação? Eu acho que tem tudo isso junto. Por acaso, hoje nós estamos comemorando o Ano Novo Judaico, né? Mas eu acredito que o sucesso não é uma exclusividade do povo judeu. Eu acho que muitos outros alcançam o sucesso. Eu acho que tem mais a ver com os valores. Né? Eu vejo, por exemplo, tem um conjunto de 4 perguntas do Talmud, que é o livro de sabedoria judaica, que eu sempre digo para os meus filhos, olha, se vocês souberem fazer essas 4 perguntas e viver de acordo com essas respostas, vocês já terão cumprido a sua função. E as 4 perguntas são as seguintes. Primeiro, quem merece respeito? Aquele que respeita os outros. Isso. Então, isso é um ponto essencial na conduta das pessoas, esse respeito mútuo, que é para você poder ter a interlocução com as outras pessoas, poder se relacionar com todos, independentemente do nível, etc. Então, depois, quem é forte? Né?
forte é aquele que controla as suas emoções. Perfeito. Você falou sobre inteligência emocional. Isso está tudo contido nessa pergunta, né? E na resposta dessa pergunta. Ou seja, você conseguir controlar a sua emoção. Nem sempre você vai ter emoções favoráveis, positivas, mas a maneira como você reage a elas deve estar dentro do seu controle. Então, esse é um aspecto importante. Pessoas muito explosivas têm muita dificuldade no relacionamento, muita dificuldade em ter sucesso. Isso. Né? Porque rapidamente adquirem um número de adversários, de inimigos, né? E pessoas que não querem ficar perto de você. Então, esse é um outro aspecto importante. Aí tem a questão de quem é sábio. Isso. Né? Quem é sábio é aquele que aprende com todos. Então, esse instinto, isso tem muito no judaísmo, essa curiosidade, esse desejo de aprender, não necessariamente porque você vai fazer alguma coisa com a informação, né? Mas a curiosidade porque você quer saber. Né? E, eventualmente, isso acaba sendo útil mais adiante em alguma outra coisa. Então, esse desejo de aprender com todos também lhe empurra na direção da humildade. Com certeza. De saber que você pode aprender tanto com um cientista, com um professor, como também com um jardineiro, um pedreiro ou um lixeiro, não importa. Né? Então, você consegue extrair alguma informação e algum conhecimento desse propósito. E, por último, quem é rico? Isso. Né? E a resposta, eu acho que é uma das melhores respostas que eu conheço, é a seguinte: rico é aquele que se alegra com o que tem. Isso. Não necessariamente aquele que se satisfaz com o que tem. Você tem o direito de buscar alguma coisa a mais, de manter alguma ambição na sua vida. Mas você tem o dever de se alegrar com aquilo que você já conquistou. Isso. Então, muitas vezes, as pessoas perguntam, ou alguns funcionários nas empresas em que eu trabalho, dizem, como eu faço para melhorar de vida, eu preciso ganhar mais, e etc. Eu falei, tem duas maneiras de você enriquecer. Uma é ganhando mais e a outra é precisando de menos. Né? Se você viver uma vida simples, de bons valores, etc., e sem excessos, você pode abrir um espaço para aumentar a sua poupança. Isso. Né? E essa poupança elevada é um elemento central da cultura judaica, por exemplo. Porque, ao invés de economizar 5%, 10% da sua renda, normalmente é necessário muito mais do que isso para promover uma acumulação. Isso. Então, é preciso economizar 30%, 40%, 50% ou mais por cento, quando possível, naturalmente. Né? Nem sempre é possível, mas quando possível, porque, a partir daí, você efetivamente começa a acumular recursos que lhe permitem tomar risco, empreender, não é? E, eventualmente, evoluir. Né? Porque, efetivamente, para você ter um sucesso numa escala maior, é preciso, efetivamente, tomar riscos e empreender. E esse processo aí, ele depende de uma certa acumulação, porque você não tem coragem. Se o dinheiro não for, nada desse dinheiro for seu, você não tem coragem de tomar um risco tão grande. Então, é importante que haja um processo de acumulação. E outra coisa, em relação a essa questão que o senhor comentou bem, sobre sabedoria, tanto é que foi o pedido de Salomão, né? Então, quando Deus perguntou, você vai querer o quê? Você quer riqueza? Isso mesmo. Você quer poder? Você quer o mundo inteiro para você? Não, eu queria sabedoria. Porque com ela, ele vai regir tudo, né? Tanto é que foi um homem também muito próspero, né? Talvez um dos homens mais ricos, né? Que passaram pela terra, mas tendo como a base a sabedoria, né? Assim, a sabedoria é essencial. Outro aspecto muito importante do judaísmo que toca na questão da medicina também é a santificação da vida. Né? Então, essa importância que se dá à vida. E isso remete a um conceito de família. Isso mesmo. De cuidar bem da sua família, de cuidar bem dos seus filhos, de tal modo que possa promover uma vida longa, uma vida saudável, uma vida repleta de realizações. Então, essa questão da santificação da vida é um dos aspectos mais diferenciados da religião. Nós, no judaísmo, temos uma obsessão com relação a esse aspecto. Então, tudo aquilo que for feito
na direção de preservar a vida ou de alongar a vida é santificado na religião. Uma outra assim, questão que a gente discutiu aquele dia é que hoje as pessoas elas têm uma certa dificuldade de se tornarem pessoas produtivas. Muitas vezes são pessoas que até têm boas ideias, mas elas não transformam ideias em ações, né? Então, é aquela pessoa que muitas vezes tinha até condições de ser uma pessoa extremamente próspera, só que ela fica limitada. E a gente comentou bem isso aí, né? Também no Talmud, eles recomendam que você tenha poucos prazeres, poucos amigos, no sentido de poucos amigos para essa atividade de prazer, e mais atividade concentrada no conhecimento e na atenção, no ensino para os seus familiares, na transmissão de bons valores. Então, eu acredito que esse é um aspecto também muito, muito importante e central da religião, fazer com que nós tenhamos vamos dizer, esse acúmulo de conhecimento, porque, no caso do judaísmo, em razão das muitas perseguições que aconteceram no passado, a única coisa que você podia levar consigo era o seu conhecimento, né? Então, isso remete que cada pessoa tem que cuidar de si próprio. Isso. Então, numa família, não adianta o pai ter recursos, porque pode ser que ele não chegue aos filhos e aos netos, etc. Então, cada um tem que se sustentar com o seu próprio conhecimento, com a sua própria informação. Portanto, isso foi um elemento central em fazer com que o povo judeu buscasse profissões como a medicina, como o direito e outros, onde você pudesse carregar consigo todas essas informações. Então, acho que esse é uma das diferenças que eu acho, mas ela não é uma diferença genética, é uma diferença sociológica, em razão do ambiente em que o povo judeu viveu no passado e que trouxe essa cultura, né? Incorporou esse valor na sua cultura até hoje. Eu acho que isso talvez explique um pouco mais do que qualquer uma outra coisa o sucesso que se alcança. Numa das entrevistas do senhor também, que eu tive a oportunidade de ver, e até recomendo às pessoas que procurem, que é enriquecedora, tudo isso que o senhor está me falando já é ensinar desde cedo dentro das casas, né? Por exemplo, o judeu ele tem não só aquela questão de dar o exemplo para os seus filhos, né? De uma boa prática, mas ele também vai acompanhando, fazendo uma mentoria disso aí durante a vida. E foi interessante porque ele falou que o pai do senhor foi, mas ele parece que ele já deixava a cadeira do senhor do lado dele, como diz, demarcando o território daquela continuidade do legado, né? Assim, eu honestamente não creio que o judaísmo seja muito diferente das outras religiões em termos de ensinar bons valores, né? Isso é comum a todas as religiões. E eu acredito que as religiões são uma força para o bem, de um modo geral, indistintamente da preferência religiosa. Existe muito essa questão da transmissão de conhecimento e mesmo de propriedade entre uma geração e outra, o que se chama, em hebraico, ledor-vador, de uma geração para outra geração. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui no meu caso, o meu pai acreditava numa transmissão precoce de informações e de recursos mesmo. Perfeito. Então, eu fui emancipado aos 16 anos de idade, de tal modo que eu já pudesse fazer declaração de imposto de renda e etc., coisas que valia a pena, na época, era uma economia de imposto de renda, mas também era uma atribuição de responsabilidade mais cedo, né? Então, eu tinha conta bancária já, na época, o que era raro, muito mais cedo do que a maioria dos meus colegas, vamos dizer assim. Eu nunca tinham assinado um cheque. Então, eu acho que essa precocidade em atribuir
responsabilidade é muito importante. Existe nas religiões ritos de passagem, né? Isso. Como é o caso da primeira comunhão no Isso. catolicismo, ou no caso do judaísmo, o bar mitzvah, Isso. etc. Então, que é celebrado aos 13 anos de idade, entre 12 e 13, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, são momentos em que você atribui responsabilidade maior. Quer dizer, a partir de agora, você é responsável pelos seus atos. Então, a maioridade na religião judaica, e em outras também, ela não é alcançada aos 18 anos, mas aos 13 anos. Então, é uma responsabilidade que se coloca sobre o jovem um pouco mais cedo e o incita a tomar decisões. Se você olhar, trazendo um paralelo para o mundo de hoje, o Mark Zuckerberg, que foi um dos fundadores do Facebook, né? Ele fundou o Facebook com o dinheiro que ele havia ganho do bar mitzvah. Olha só. Então, essa é apenas uma curiosidade. Então, ele, naquela época, geralmente as pessoas dão uma certa importância em dinheiro e você acumula aquilo ali. Então, por exemplo, a minha mãe também, quando o meu filho fez 13 anos, ela fez questão de dizer, não, eu vou dar aqui uma importância em dinheiro, que eu quero que ele passe a investir na Bolsa de Valores. Pronto. Né? Isso com 13 anos de idade. Então, é um pouco mais cedo, eu acho, que, vamos dizer assim, essa atribuição de responsabilidade. Na verdade, a questão da educação financeira no Brasil, né, como um todo, né, é muito pouco abordado. Por exemplo, nas escolas não existe. Eu estou falando que até eu, na faculdade de medicina, porque assim, o médico ele é assim, elaborado, né? Ele é forjado para atender bem, operar bem seu paciente, né? E realmente fazer isso. Mas assim, na parte de educação financeira, a gente não tem esse preparo. E nas escolas também não. Eu procuro, até por leitura, já transmitir isso aí para minha filha, que tem 10 anos hoje, mas eu já transmito para ela desde mais cedo a importância do dinheiro, né? É de lidar com o dinheiro. Isso. E também ter a visão que ele é um facilitador de todos os processos, né? Então, isso aí é uma coisa que eu queria que o senhor comentasse também, e que realmente é muito importante, né? Que já vai mais ou menos educando aquela criança para como é que ele vai, como se diz, ter o seu segmento futuro, tendo o dinheiro como um facilitador, né? Eu acho que essa relação com o dinheiro é uma coisa difícil, né? Muito. Principalmente, ela é tão mais difícil quanto mais abastado forem os pais. Porque quando você tem poucos recursos, é muito mais fácil você adquirir esse relacionamento. O dinheiro é muito curto, né? E você sabe que você tem que racionar, que não pode gastar, e etc. Quando você tem mais recursos, então isso começa a ficar mais difícil, porque aquela sensação de escassez se perde e o jovem pode equivocadamente pensar que aquilo é fácil, que ele pode, vamos dizer assim, esbanjar ou desperdiçar esses recursos de alguma forma. Então, não é fácil criar filhos hoje com abundância de recursos. Então, esse é um aspecto que a gente precisa avançar. Eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que eu fiz, que eu acho que deu certo. Quando os meus filhos foram para a universidade estudar no exterior, eles iam passar 4 anos, né? Esse era o período do curso universitário. Então, eu tinha 2 alternativas. Eu mandava o dinheiro todos os meses, uma importância, vamos supor, $500 por mês para eles... Custeio, etc. Ter os custeios. A universidade era pago separado, mas tinha as necessidades de custeio, de sair para jantar, de fazer um passeio, etc., um restaurante, uma coisa assim. E eu fiz um cálculo com eles e disse, olha, eu não vou mandar isso mês a mês. Eu vou dar o dinheiro para vocês para os 4 anos. Pronto. E, a partir de agora, vocês vão administrar. Vão gerenciar, né? Correndo o risco, eles podiam fazer uma besteira e gastar tudo no primeiro momento, e aí eu teria de alguma forma, que compensar isso. Mas foi uma experiência que deu certo para mim, porque, no final da história, ambos voltaram com recursos. Não gastaram todos os recursos, porque eles sabiam que ali era deles aquele dinheiro, não era mais dos pais. Perfeito. Né? Então, eu acho que isso talvez seja uma reflexão que caiba para algumas situações. Novamente,
depende aí da questão da maturidade. Mas o dinheiro é sempre é difícil a ligação, porque, invariavelmente, você vai subindo o seu padrão de vida à medida que você vai melhorando, e aí tem muita dificuldade de baixar de novo. Isso mesmo. E isso leva muitas pessoas a entrar em dificuldade, porque no momento que você sobe o seu padrão de consumo, ou seja, a maneira, o seu automóvel, ou as joias que você usa, ou a maneira como você se veste, depois, se a vida não foi tão bem, você tem dificuldade em baixar. Então, é preferível não subir muito. É preferível não subir muito o patamar, porque, dessa maneira, você precisa baixar. E, ao fazer isso, você também economiza, né? Meu pai era uma pessoa muito, muito simples, né? E existe uma lenda lá na Faculdade de Direito, onde ele ensinou durante 50 anos, que um aluno comentou para o outro: poxa, nós já estamos na 3ª semana de aula e o professor vem com o mesmo paletó. Ele falou: rapaz, isso não é nada, eu já estou aqui há 3 anos na universidade e ele está com o mesmo paletó. Na realidade, não era bem assim. Ele era daquelas pessoas que compravam uma peça de tecido e mandava fazer várias roupas iguais. Mas, de qualquer maneira, isso mostra a simplicidade dele naquela época e a maneira como ele conduziu. Então, é muito mais seguro você manter um padrão de vida confortável, né, e economizar os recursos para serem usados com educação, com saúde, com enriquecimento, com viagens, com coisas dessa natureza, e não propriamente com esse consumo do dia a dia. Obsessivo, né? Tem uma frase do senhor, que na verdade o senhor falou que não é do senhor, mas o senhor fez esse comentário lá no nosso bate-papo. O objetivo de ter riqueza e dinheiro é nos poupar de fazer coisas que não gostamos. Isso mesmo. Essa frase eu ouvi do Júlio Bozano, que foi um banqueiro, né, do Banco Bozano Simons, etc. E ele dizia muito acertadamente, né, quer dizer, que o principal privilégio dos recursos, ele permitia a não precisar fazer aquilo que você não gosta. Então, se você não gosta de limpar a casa e você pode contratar alguém, então o recurso pode lhe dar esse benefício, né? É mais nesse sentido aqui que eu acho que o dinheiro pode ajudar e é sempre, vamos dizer assim, é difícil porque, em um determinado momento, se você não tem algum propósito na vida, né, você se vê com aquele volume de recursos a mais e a tentação é gastar, né? A gente deve sempre lembrar também de ajudar os outros. Sempre. Porque... E de boa fé, né? E de boa fé, e sem esperar nada em troca. Exatamente. Né? E sem esperar nada em troca. Então, no judaísmo tem muito isso, né? De você fazer o que eles chamam lá de justiça social, mas não é justiça social feita pelo governo, é justiça feita pelas pessoas. É você compreender que o seu sucesso não depende só de você, né? Deus também teve uma mão nesse processo. Né? Ele lhe deu ou um intelecto privilegiado, ou ele lhe deu uma motivação para trabalhar, ele lhe deu uma saúde e força para fazer as coisas, e não deu isso para todas as pessoas de maneira igual. Então, você tem por obrigação, vamos dizer assim, ajudá-lo nesse trabalho, contribuindo com aquelas pessoas que não tiveram essa mesma sorte, de alguma maneira, a atenuar o seu destino. Então, é muito importante esse conceito de entender. Então, uma parte dos nossos recursos deve efetivamente ser destinado à filantropia, nesse sentido, direto, né? Não esperar que o governo cobre mais impostos e, com esses impostos, fazer o bem para os outros. Uma manobra, né? É a responsabilidade individual de cada um de fazer o bem. É o conceito de tzedakah, né? Isso mesmo. Que eu tive lendo e cada vez que eu leio mais eu quero conhecer, né, o judaísmo. E ele fala que, além de fazer essa doação de coração, né, porque se não for de coração não vale, né? Não vale. Não é só fazer a doação, como se diz, dar o peixe pescado, né? Não. É, no primeiro momento, sanar aquelas dificuldades mais emergenciais,
mas depois prepará-lo para que ele saia daquele momento e também dê oportunidade para outra pessoa, né? Isso mesmo. Assim, Maimônides, que foi um grande filósofo do judaísmo do século XII, ele teve o trabalho, inclusive, de elencar, fazer um ranking das maneiras que você tem de doar. Desde você fazer uma doação contrariado, aborrecido, porque a outra pessoa está lhe pedindo, está lhe incomodando, né? Até fazer uma doação de uma forma anônima, com alegria, porque você sabe que você pode, de alguma maneira, contribuir para melhorar a vida da outra pessoa. E a parte mais, vamos dizer assim, mais elevada da doação seria efetivamente ajudar a pessoa a não precisar mais de doação. Exatamente. Né? Ou seja, pagar um curso superior ou algum curso de treinamento ou dar um emprego de tal modo que a pessoa possa caminhar com as próprias pernas, né? Esse é o verdadeiro bem que você pode fazer. É por isso que os programas sociais, etc., até nós comentamos outro dia, existem esses programas tipo Bolsa Família e coisas parecidas no mundo inteiro. Isso, né? Isso mesmo. E esses programas deveriam ser medidos não pelo número de pessoas que eles ajudam, mas pelo número de pessoas que saem do programa e caminham com as próprias pernas, né? Eu acho que esse é um indicador importante para saber efetivamente se aquilo está dando certo sucesso. ou não. Isso. Porque se você ficar a vida inteira só ajudando as pessoas, você efetivamente não deu a eles a dignidade de conduzir a sua própria vida. Exatamente. Professor Jaime, e, assim, nós somos 2 blocos, né, que a gente vai comentar. Esse bloco é o mais de sucesso pessoal, que o senhor é uma pessoa brilhante. E, no segundo momento, nós vamos falar da parte empresarial. Mas como mensagem, porque o senhor hoje, não é à toa que nós temos várias pessoas aqui nos vendo, né, aqui presencial, vendo essa questão do conhecimento e do verdadeiro sucesso. Se o senhor fosse resumir o seu legado, que é um legado imenso, para estimular essas pessoas, qual seria a sua mensagem? Obrigado pelas palavras gentis aqui, até mais bondosas do que justas. Mas eu diria que o meu principal legado, com certeza, é na área de valores, né? O que eu considero que a gente tenha conseguido sucesso, ou ampliar o sucesso das empresas que já existiam quando nós começamos a trabalhar, e nós o fizemos baseado em bons valores, né? Sem precisar recorrer a atalhos, a sonegação de impostos, a enganar outras pessoas, ou a deixar de falar a verdade. Eu acho que esse diferencial é mais raro do que a maioria dos outros atributos das outras pessoas. Conseguir alcançar isso sem precisar recorrer. Vou dar um exemplo. Em certa ocasião, nós tínhamos uma planta que estava pronta para operar, e faltava apenas o alvará dos bombeiros. Não foi aqui no Amazonas, foi num outro estado aqui. Faltava apenas o alvará dos bombeiros. E aí o bombeiro fez uma visita e pediu uma certa importância para liberar o alvará, né? Não havia nada que justificasse não conceder o alvará, mas, efetivamente, nós tínhamos aí um dilema, né? Ou cedia ou esperava mais algum tempo até que uma outra pessoa fizesse a concessão, né, do documento, etc., né? Então, é uma decisão difícil, porque era um investimento grande, vários milhões de reais tinham sido investidos, mobilizados, né? Mas você não conseguia aprovar e operar. E nós resolvemos esperar, né? Mesmo custando caro, nós resolvemos esperar até que uma pessoa íntegra fizesse essa avaliação e pudesse avaliar. Mas são dilemas difíceis, reconhecidamente difíceis de entender no dia a dia. Sobre esse assunto, tem uma diferenciação. No próprio judaísmo, há uma diferenciação entre você oferecer uma propina para ganhar algum benefício indevido. Certo.
Então, por exemplo, eu vou vou furar a fila de alguma coisa que eu estou esperando, eu vou passar na frente dos outros. Isso é um benefício indevido. Isso é muito condenado. E a outra é você, de alguma maneira, fazer algum tipo de pagamento impróprio para obter um direito que já era seu. Entendi. E que alguém está lhe negando a dar. Né? Mas, ainda assim, as duas coisas são condenadas na religião. Mas a primeira é pior do que a segunda. Né? Então, existe, vamos dizer assim, um ranking de integridade. E é importante que nós entendamos que não há aquele conceito de, olha, uma pessoa é honesta ou ela é desonesta. Né? Existe um ranking em que você pode, aos poucos, eu até faço com os funcionários algumas perguntas e mostro essa escada da integridade. Se você perguntar para as pessoas, olha, você costuma roubar? 99% vai dizer, não costumo. Então, você subiu um degrau. Né? Mas depois podem fazer perguntas mais difíceis. Se eu disser, olha, e se você encontrar uma carteira com dinheiro no meio da rua, numa rua escura, sem ninguém estar lhe vendo, qual o esforço que você vai fazer para devolver esse recurso? Aí talvez não seja mais 99%, começa a diminuir. E se o banco, que muitas vezes lhe cobra tantas taxas, lhe fizer um crédito a mais, né, qual o esforço que você vai dizer, olha, esse dinheiro não é meu. Né? Ou se você receber um troco a mais, ou etc. Até chegar a um ponto em que de perguntas em que quase todo mundo é reprovado, do tipo assim, você costuma furar a fila, né? ou seja, no trânsito, ou seja, na vida, em algum momento, você costuma colar nas suas provas na escola, né? Quase todo mundo levanta a mão aqui. E eu só tive um caso de um funcionário que não levantou a mão. Ele falou, nunca colei. Eu falei, puxa, parabéns. Aí, você já deu cola? Aí ele falou, não, cola já dei, né? Mas nunca colei. Então, ele está um grau acima de quem colou. De quem colou, um grau acima, porque, no caso dele, ele também interferiu com o mérito. Lógico. Tanto colando quanto dando cola, você interfere com o mérito. Você ajuda alguém a tirar uma nota que ele não merecia. Não era dele. Ficou na frente de um outro que não colou. Mas a diferença entre uma coisa e outra é que aquele que deu a cola teve junto um ato de generosidade. Com certeza. Então, esse ato de generosidade abranda, né? A pena. Abranda a pena, etc. E, por último, é você usar as ideias que não são suas sem fazer esse reconhecimento. Né? Então, isso chama-se roubar a mente dos outros. Isso. Aceitar um crédito de uma ideia que não é sua. Isso é comum nas organizações. Isso. Você vai lá, toca, poxa, João, Antônio, etc., parabéns pelo que você fez, e a pessoa fica quieta, não diz que ele foi ajudado, olha, foi um trabalho em equipe, teve A, B e C que me ajudaram também nisso. Então, isso é raro. Esse tipo de conduta é um diferencial grande nas organizações. É alguém que tem atenção para com essas coisas. E eu acho que esse é um aspecto importante do sucesso no mundo hoje. Né? Porque tem muita coisa acontecendo, tem muita informação, tem muita digitalização, tem tudo acontecendo, mas a essência da boa conduta, dos bons valores, do bom nome, ela continua sendo essencial. Mesmo numa área num mundo de inteligência artificial, do que quer que seja, isso vai continuar tendo um grande valor. E essa seria a minha recomendação e a minha mensagem para os jovens. Cultivem bons valores. Você está gostando do nosso bate-papo? Então não saia daí. No segundo episódio, eu vou discutir com o seu Jaime Benchimol liderança, como é empreender no estado do Amazonas e também falar sobre economia.